Rumos políticos e administrativos de Pacajus podem ter novo desdobramento hoje. Em jogo, nulidade da sessão da Câmara, que cassou prefeito e vice-prefeito. A informação agora com Ednardo Lemos. O ambiente político para o prefeito cassado de Pacajus, Bruno Figueiredo, e seu vice Fagim da Zona Rural já esteve ruim, muito ruim, péssimo e em alguns momentos sem saída, como foi a sua cassação por crime de nepotismo por 10 vereadores em setembro último. De lá para cá, ele ganhou na justiça, voltou a assumir a prefeitura, perdeu de novo na justiça, sendo afastado pelo desembargador Paulo Ponte, e agora volta a ter esperança, quando na quarta-feira última o Ministério Público, na pessoa do Dr. Sérgio Henrique Leitão, promotor de justiça de Pacajus, reconheceu a nulidade do processo de cassação do prefeito e vice de Pacajus. Agora cabe ao juiz da segunda vara, Dr. Alfredo Rolim, se posicionar sobre o caso, que tem a palavra final do processo. Há uma expectativa que nas próximas horas, inclusive hoje, sexta-feira, possa ter uma definição. Já no ambiente político, foi uma reviravolta insana. Na convenção para a eleição indireta ocorrida no último sábado, o candidato do prefeito Bruno, Alex Nogueira, havia em sua conta 6 votos. O vereador Tó, também candidato a prefeito, 8 votos. E Gustavo Menezes, um terceiro candidato, apenas 1 voto. Já no domingo pela manhã, a conta era bem diferente. O candidato de Bruno, Alex Nogueira, estava com apenas 1 voto. Gustavo Menezes, que tinha apenas 1 voto, o candidato do prefeito Nezinho e Jô Farias, aparece com 8 votos. E o Toda Guiomar, que estava com 8, aparece com 6 votos. A reviravolta começou de ontem, quinta-feira, depois da posição do Ministério Público, onde os vereadores que estavam para votar na eleição indireta no candidato Gustavo Menezes, sem mais nem menos, através do vereador Ronieli da Aldeia, que faz parte da mesa diretora, acordaram e convocaram uma sessão extraordinária para sexta-feira às 18 horas, com o objetivo de anular o processo de cassação de Bruno Figueiredo e seu vice Fagim da Zona Rural. Agora é aguardar se a Câmara que cassou será a mesma que anulará o processo, ou se o juiz é quem decide ainda hoje, sexta-feira, pela anulação da sessão ou não. O prefeito cassado Bruno e seu vice Fagim estão confiantes em qualquer que seja a definição, na política ou na justiça. Com informações da Mix FM 107,5, Ednardo Lemos para o Alerta Geral. Ô novela, viu? Olha, eu imagino o seguinte, para o ouvinte que não é ali de Pacajus ou mesmo de Horizonte, ali nas proximidades, para ficar acompanhando essa história, deve entender nada. Uma hora o prefeito Bruno está no cargo, outra hora o prefeito Bruno é afastado, outra hora vem uma liminar e o repõe. E o fato é que há o questionamento em relação a possíveis erros, supostos erros que teriam sido cometidos pela Câmara Municipal no processo de cassação do prefeito Bruno Figueiredo e do seu vice, o Fagim. A partir daí, então, vem todo esse histórico. Agora, com esse parecer do Ministério Público, como bem frisou o Ednardo, pode ser que hoje, sexta-feira, venha uma decisão do juiz confirmando ou não. Seja como for, a Câmara Municipal de Vereadores lá de Pacajus contesta, diz que não entende por que esse parecer aí foi anulado, foi do Ministério Público, quer dizer, anulando a cassação do Bruno Figueiredo, a cassação dele como prefeito de Pacajus, o que significa dizer que ele retoma o cargo, ou pelo menos há um entendimento nesse sentido. E aí sim, também suspende a eleição indireta para prefeito do município, para ser uma espécie de prefeito tampão. Esse prefeito a ser eleito é numa eleição indireta, viu, gente? Não é na eleição direta, não, para consulta da população. É uma eleição indireta apenas pela Câmara Municipal para escolher esse prefeito tampão que ficaria no cargo até o final, né, do mandato atual, que termina em dezembro de 2024, porque nós ano que vem teremos eleições municipais lá para todos os municípios, inclusive para Cajus, claro. Então, na realidade é o seguinte, há toda essa expectativa gerada agora em decisão, agora que pode ser tomada
pelo Poder Judiciário. E uma coisa, Marcos, só para finalizar bem rapidinho, falar dessa visita que o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez aqui ao Ceará. Além de ter anunciado mais de 70 milhões, na realidade 74 milhões em investimentos na segurança para o setor aqui no estado, entre compra de viaturas, equipamentos para a Secretaria de Administração Penitenciária, aporte no programa Escola Segura, ele também tocou num ponto que é muito sensível. Ele defendeu, por exemplo, a GLO para o Porto do Pecém. Para quem não sabe, GLO é um instrumento, né, de garantia da lei e da ordem, que suspende, por exemplo, muitas coisas e determina a Forças Armadas, a atuação das Forças Armadas numa área específica, no caso o Porto do Pecém. Segundo Dino, isso, claro, vai precisar da aprovação do governador Elmano e também do próprio setor portuário. Mas, lembrando, GLO é necessária para o Ceará, eu pelo menos defendo isso. Bom dia, Marcos e ouvintes. Abraço, bom final de semana, jornalista Beto Almeida.